Bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E mais um dia que nós caminhamos por dentro de Lucas. Vou te explicar o que está acontecendo lá no Antigo Testamento. Já te expliquei que o nosso devocional, o nosso estudo aqui da Bíblia, Bíblia todo dia, ela é dividida, cada dia é dividido em 3 partes. Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos. Antigo, Novo, Salmos. Ao longo de todos os dias, 365 dias. Mas aqui, agora, neste momento, está se dividindo o território ali de Canaã nas tribos, Está sendo dividido. Então, assim, tem muita informação, mas informações de nomes, nome das pessoas, tribos, não que isso não seja relevante. Mas o livro de Lucas, no período que nós estamos aqui no Novo Testamento, está trazendo muita coisa para a gente focar. Não que é o que eu falo, a Bíblia é toda relevante, mas há momentos oportunos para cada coisa, como diz lá em Eclesiastes. E aqui, no livro de Lucas, onde nós estamos passeando, já tem uns dias, 14, Lucas 15, Lucas 16, Lucas 17, e agora hoje nós vamos falar em Lucas 18. Não que os outros textos de Salmos, tá aqui Salmo 54 e Josué 18, 19, não que não seja importante, mas o livro de Lucas, neste momento, está trazendo muito mais conteúdo para a gente refletir, tá bom? Então a gente vai continuar dentro de Lucas. Estamos aqui em Lucas 18, que é um texto que eu amo muito, vai falar sobre a persistência. Jesus contando essa parábola. Vamos lá, Lucas 18, de 1 ao 8, diz assim: Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas, como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba a justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz? Apesar de ser tão mau, por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Glória a Deus por essa palavra. Eu amo todo esse texto, uso muito nas minhas orações, nas minhas ministrações, porque fala sobre a persistência. Mas hoje, esse texto me chamou a atenção por algo diferente. E foi justamente por essa última frase que nós lemos aqui do versículo 8. Será que essa fé persistente vai ser encontrada por Jesus quando ele voltar? Essa é a questão de hoje, esse entendimento que eu quero trazer para a gente. Falando de um modo geral sobre essa perícope, a gente está falando sobre uma persistência, sobre 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Esse é o nosso papel. Por quê? Deus já sabe? Já sabe. Mas a oração, ela nos torna dependentes. A gente revela para o mundo espiritual que nós não temos condição e nós abrimos mão do controle e entregamos a Deus. Quando a palavra vai dizer para a gente, se eu não me engano está em Filipenses, levai todas as ansiedades, apresenta para ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, e de verdade ele tem. Então a gente pega nossas demandas, tudo aquilo que a gente não consegue resolver e apresenta diante de Deus. Ele já conhece, ele já sabe, mas essa nossa atitude demonstra para o mundo espiritual a nossa dependência de Deus. Logo, estamos suscetíveis, estamos abertos para o favor de Deus, para a graça. Ótimo, maravilhoso. Então, esse texto, primeiramente, ele nos incentiva a não desistir.
Esse texto nos motiva a perseverar. Ah, mas está demorando. Eclesiastes 3 vai dizer o que pra gente? Tudo tem um tempo determinado. Muitas vezes, no nosso imediatismo, na nossa correria, no nosso desespero, a gente quer as coisas para ontem, as resoluções para ontem e esquece que o processo nos forja. A gente esquece que o processo ele é útil para nos amadurecer, para vivermos a plenitude daquilo que a gente tem pedido. Mas esse texto, além de falar sobre essa perseverança de orar sem desistir, sobre as nossas necessidades, aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos, nossos planos, projetos, tudo isso está dentro desse texto aqui. Ore, peça. Parece demorado, ó. Ele fala aqui, ó. Por que pensar que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Por que a gente acha que Deus não vai ouvir a nossa oração? O que está fazendo a gente desacreditar de Deus? E sabe o que é? Vou te responder. O nosso imediatismo. Nós vivemos numa geração de uma tecnologia exacerbada, que tudo é correndo, os áudios são em 2x, as pessoas assistem vídeo no modo acelerado e isso vai gerando uma aceleração mental, tirando a nossa paz e a nossa paciência. Se a gente pede um lanche, a gente quer que o lanche, a gente aperta o botão do pagamento e o lanche tem que estar na nossa porta. A gente chega no ponto de ônibus, o ônibus tem que estar parado esperando os lírios do campo. A gente pede um Uber, ele tem que chegar imediatamente porque a gente está sempre com pressa. Só que essa pressa está nos levando para onde? Para uma geração ansiosa, que não consegue esperar o tempo determinado para todas as coisas. Não se engane, sobre o nosso tempo, as nossas estações, os nossos períodos, Deus também opera com controle e governo, se a gente permitir. Eu estou me esforçando e de verdade, para mim é um desafio deixar que o Senhor controle a minha vida. Por esse motivo, eu entendo que eu preciso estar em constante oração para que esse ímpeto da minha natureza, que precisa morrer, não tome a minha dependência de Deus. Mas aqui nesse texto, além dessa questão toda da oração, da espera, do tempo de processo, do tempo de forja, e que Deus vai agir no tempo determinado por Ele de maneira muito mais eficaz do que esse juiz iníquo. Em algumas versões é a parábola do juiz iníquo, né? Que ele não teme a Deus, ele não gosta dos outros, ele é, primo de Nabal. Só quem lê Bíblia que vai entender essa referência. E aí, mas aqui no final tem algo interessante que deve chamar a nossa atenção, que foi o que chamou a minha atenção para esse texto no dia de hoje. Ele vai falar sobre a fé de persistir. Não só sobre aquilo que a gente anseia, porque em determinado tempo nós vamos receber e depois que recebermos, o que fazemos? Nos afastamos de Deus porque a gente já recebeu o que queria? Ou a gente permanece em Deus e persevera em Deus para quando o Filho do Homem voltar, ele encontre a mesma fé que a gente teve para pedir na nossa espera por ele? Será? Vamos ler aqui um texto que eu gosto bastante, que está em Gálatas 6, e diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. A gente está falando sobre apostatar da fé. O que é isso, Fernanda? Deixar a fé, negar a fé. Eu tenho certeza, me faltam dedos nas mãos e nos pés para contar quantas vezes eu presenciei pessoas que entraram para a igreja, receberam suas bênçãos e saíram e se afastaram do Deus da bênção. Queriam as bênçãos, mas não queriam o Deus da bênção. E muitos casos vieram, receberam o que queriam. Eu quero casar, Deus dá um casamento, agora eu não preciso mais do Senhor. Eu quero um filho, Deus dá o filho, agora eu não preciso mais do Senhor. Eu tenho certeza que aí você também tem um monte de relatos sobre isso. Mas será que realmente tudo aqui vale mais do que nós estamos para colher ali na frente? Se a gente não desistir, como diz aqui em Gálatas 6, se a gente não desanimar?
Há algo que vamos receber muito maior do que tudo aquilo que o nosso coração anseia nessa terra, nesse tempo. Há algo que nos está sendo preparado e o próprio Senhor Jesus já avisou: estou preparando lugar. Estou preparando sua casa, estou preparando um lugar para você onde não tem mais noite, onde não dói mais nada, onde não tem mais morte, onde não tem mais tristeza, onde não tem mais lágrimas, nos afirma Apocalipse 21:4. Esse lugar é a esperança da nossa vida aqui na terra. Se nós vivemos, e Paulo vai falar isso, que nós somos os mais miseráveis, se nós vivemos esperando só as coisas dessa terra, só as bênçãos dessa terra, só o que Deus pode nos dar nesse tempo. Nossa expectativa maior, ela precisa estar no porvir, que é o que segura a nossa esperança, que ancora a nossa fé, o que vem depois do que temos pedido aqui na terra. Será que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar essa persistência, essa garra, essa força para permanecer igual a gente teve para orar, para pedir as nossas bênçãos, nossos anseios, nossas necessidades, nossos sonhos? Esse é o questionamento do devocional de hoje e eu quero muito que você pense sobre isso. Onde está localizada a sua esperança, a sua fé? É no que você quer receber aqui? Ou no que você quer receber lá? O que para você é mais importante? Eu afirmo a você que se não for o que está por vir, você está vivendo o evangelho e o cristianismo genuíno errado. A nossa esperança é, claro, a gente quer ter bons carros, viagens, passeios, uma vida confortável, óbvio, isso é legítimo desejar, por isso a gente estuda, por isso a gente trabalha, mas o nosso desejo maior é que quando o Filho do Homem voltar, ele encontre fé suficiente para permanecer, porque não tem sucesso maior na vida de um cristão do que alcançar a promessa de vida eterna. Esse é o nosso maior objetivo de vida e precisa ser o nosso foco principal. Será que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Então, para hoje eu quero muito que você entenda que permanecer é sobre continuar em Cristo. É sobre não permitir que a nossa fé seja abalada diante dos cenários, das circunstâncias adversas que a nossa vida cotidiana apresenta. Permanecer em Cristo é confiar numa provisão que não falha, nem agora, nem no porvir. Também quero muito que você entenda que perseverar é constância, não é começar bem e parar no meio do caminho. Confiar em Deus é nessa constância de permanecer, é começar bem e manter-se bem. E não existe outra forma se não for conectados a Ele, porque só Ele pode nos dar força e fé para permanecer. Então, a gente depende dele para tudo, como bem nos afirma João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. E de verdade, nem permanecer nele, sem ele, a gente consegue. E por último, mais ou menos importante, eu quero te avisar que permanecer em Cristo depende das nossas decisões diárias, das nossas renúncias diárias. É sobre escolhê-lo acima de tudo e acima de todos. É sobre viver Jesus. Muito mais do que pregar ou falar, é sobre vivê-lo. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque a Tua palavra nos incentiva mais uma vez a orar sem cessar e a Te buscar com toda a intensidade do nosso coração, com toda a intencionalidade do nosso ser. Obrigado por essa palavra que nos explica tanto, que nos mostra tanto sobre o Teu carinho e cuidado com as nossas vidas, sobre a Tua preocupação de nos mantermos firmes, permanecendo, perseverando em Ti, Senhor, guardando a nossa fé, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos posicionados, Te esperando, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração nesse dia e que ela possa ficar reverberando na nossa mente, Pai, até que o Senhor volte para nos levar para casa. Em nome de Jesus, nos mantenha firmados em Ti, videira verdadeira, para que ao longo da nossa vida a gente gere frutos que alegrem o Teu coração. Esse é o objetivo e o propósito de nossas vidas, Pai. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor já providenciou para as nossas vidas no dia de hoje, toda a provisão, proteção, cuidado. Muito obrigada. Fica perto, Senhor, nós precisamos de Ti. Guarde a nossa casa e nos livra do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você,
compartilhe. Vai ver um amigo, um familiar, precisa ouvir o que você ouviu. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau.